Reflexão Bíblica. Convido você a acessar sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos 21 a 29, em que nós lemos da seguinte maneira: Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João começa esse tópico falando a respeito da verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Conceito verdade. Verdade é um fenômeno único. Geralmente, nós conhecemos narrativas da verdade. A verdade, como fenômeno único, ela é testemunhada por aqueles que estavam presentes no momento em que o fenômeno aconteceu. O fenômeno é a verdade. As pessoas que presenciaram o fenômeno testemunham desta verdade. Quando nós não testemunhamos o fenômeno, nós acessamos a verdade através da narrativa ou das narrativas daqueles que testemunharam a verdade. Se não é através das narrativas de pessoas, é através de outras ferramentas que podem ser usadas para comprovar que o fenômeno aconteceu. Fotografias, filmes, arqueologia, elementos que são reunidos para evidenciar que o fenômeno aconteceu. E então, nós que não estávamos presentes no momento em que o fenômeno aconteceu, acessamos a verdade através da leitura, através da transmissão oral feita por alguém que testemunhou, vamos através das pesquisas. Nós precisamos trabalhar com a verdade. Até porque existem aqueles que não têm interesse na verdade. Aqueles que querem controlar a vida das pessoas, aqueles que querem explorar a vida das pessoas, que não têm interesse em que a verdade dos fenômenos, dos fatos, seja revelada. No caso do texto específico, ele fala a respeito do anticristo, o anticristo que significa não só oposição ao Cristo, mas também aquele que quer ocupar o lugar do Cristo. E esse anticristo, ele não está comprometido com a verdade. Ele não é a verdade. E João então começa esse tópico dessa carta que nós estamos lendo, dizendo a eles: não lhes escrevo
porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. E ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Depois de João fazer essas considerações iniciais a respeito da verdade e associando o anticristo à mentira, ele faz algumas recomendações que eu gostaria de refletir durante alguns minutos nesse momento. Primeiramente, João nos desafia a escolhermos o Cristo, que é a verdade, e não o anticristo. Quanto a vocês, diz ele no verso 24, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O que João está dizendo é: vocês precisam fazer uma escolha. E essa escolha é pelo Cristo e não pelo anticristo. E a escolha de vocês deve ser pelo Cristo, porque o Cristo oferece uma qualidade de vida que impacta positivamente, uma qualidade de vida que é libertadora, uma qualidade de vida que, portanto, é eterna. Vida eterna, em João, é primeiramente não uma cronologia, mas uma qualidade de vida. E ele então nos desafia, em primeiro lugar, a fazermos uma escolha. Inclusive por quê? Porque o anticristo queria ocupar o lugar do Cristo como se fosse o Cristo, mas na verdade não era o Cristo. Porque o que ele faz com a nossa vida não é trazer a libertação espiritual, mas é trazer a opressão e a exploração. O mesmo João, quando escreveu o Evangelho, no capítulo 10, ele vai tratar desse assunto com uma outra linguagem. Ele não usa lá no Evangelho a expressão anticristo, ele só usa a expressão anticristo na carta. No Evangelho, ele escreve assim no capítulo 10, de 7 a 15. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus então faz aí uma mensagem trazendo a ideia de que ele era o bom pastor. Ou, como João diz na carta, ele era o Cristo, o ungido, aquele que vem para trazer vida, aquele que vem para trazer liberdade, aquele que não vem para trazer opressão, aquele que está interessado no bem da pessoa, não está interessado nos bens da pessoa. Nesse texto ele fala do ladrão, aquele que trabalha para cuidar das ovelhas, não por causa das ovelhas, mas por causa dos seus próprios interesses. Se as ovelhas estiverem em perigo, ele foge das ovelhas, porque o interesse deles é preservar-se a si mesmo e não as ovelhas. Então, Jesus faz uma diferença entre o pastor daquele que é um mercenário. Essa é a diferença. E João usa, numa outra expressão, lá na sua carta, a ideia de Cristo e anticristo. E por isso ele nos desafia, em primeiro lugar, que nós façamos uma escolha pelo Cristo e não pelo anticristo. Segundo lugar, ele nos desafia
a nos mantermos em comunhão com o Cristo e não com o anticristo. Escrevo-lhe, diz ele no verso 26, escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, verso 28, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. É uma diferença sutil entre a primeira ideia, que é escolha o Cristo e não o anticristo. Agora ele fala, mantenham a comunhão com o Cristo e não com o anticristo. Porque a escolha pode ficar no campo puramente intelectual. Você pode fazer teoricamente uma escolha, mas a permanência indica comunhão, indica uma ligação. São os ramos ligados à videira. Se os ramos não produzem fruto, eles estão ou serão cortados da videira. E essa ideia, portanto, de estar em comunhão com o Cristo. Quando nós estamos em comunhão com Ele, não apenas fizemos uma escolha teórica entre o Cristo e o anticristo, mas quando nós estamos em comunhão, quando nós conhecemos a pessoa do Cristo, do ungido de Nazaré, vivemos em comunhão com Ele, estudamos a sua vida, estudamos os seus ensinos e procuramos, sob a iluminação do Espírito Santo, viver essa comunhão, isso faz total diferença na nossa experiência de vida. E ele então está aqui num segundo plano, nos convidando não apenas a fazer uma escolha mental, mas viver uma experiência de comunhão com o Cristo e não com o anticristo. Terceiro e último lugar, João nos desafia a vivenciarmos a justiça como evidência da nossa comunhão com Cristo. Ao longo da sua carta, ele vai trabalhar um pouco dessas evidências de que nós fizemos uma escolha pelo Cristo e não pelo anticristo. De que nós estamos em comunhão com o Cristo e não com o anticristo. E nesse momento do texto, ele faz uma indicação. Verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Observem, o Evangelho é uma prática. Aquele que pratica. Por isso Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Nós somos chamados não a fazer discurso em favor do Cristo, mas somos chamados a viver uma vida de obediência prática aos ensinos do Cristo. E ele diz, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uma pessoa que não é nascida espiritualmente do Cristo, ela não pratica a justiça, ou ela é contra a justiça, ou ela é uma pessoa injusta. Mas uma pessoa que é nascida do Cristo, ela sente necessidade, ela sente desejo, ela luta pela justiça. É verdade que a palavra justiça não é uma palavra muito fácil de você colocar em prática. Por exemplo, um determinado autor fez a seguinte indagação. Se você pergunta para um ecologista se é justo uma aranha comer um mosquito, o ecologista dirá, é justo, faz parte do sistema ecológico. Mas se você pergunta para o mosquito, é justo ser alimento da aranha? O mosquito certamente dirá que não é justo. Então, existe um certo grau de relatividade, claro, quando nós pensamos teoricamente em termos da justiça. Por isso, quando nós estudamos os profetas
do Velho Testamento, nós conseguimos perceber que justiça significa você estar ao lado daqueles que são marginalizados, daqueles que são fragilizados, daqueles que são indefesos, daqueles que são empobrecidos. Justiça é você restaurar a dignidade do ser humano, é lutar pela dignidade do ser humano, para que o ser humano possa viver uma vida em todas as suas dimensões de maneira digna. O que ele diz, para terminar aqui, é isso, que João nos desafia a vivermos a justiça como evidência da comunhão com o Cristo. Nós podemos fazer escolhas injustas, nós podemos errar nas nossas escolhas, mas esse pode ser um erro não intencional, um erro pela limitação. Aquele que tem um compromisso com o Cristo, com o ungido de Deus, ele sempre vai desejar agir com justiça, agir pela justiça, trabalhar para que a justiça prevaleça em meio à injustiça. Então, o texto de hoje, de João, 1 João capítulo 2, de 21 a 29, faz um resumo da importância da verdade. Nos desafia a um compromisso com o Cristo. Nos desafia a comunhão com o Cristo. E nos desafia a entendermos, a vivenciarmos que a justiça é evidência da nossa comunhão com o Cristo. Que Deus nos ilumine para que nós, de fato, façamos uma escolha pelo Cristo e não pelo anticristo. Que nós façamos uma escolha pela verdade e não pela mentira. Que nós façamos uma escolha pela comunhão e não pelo afastamento do Cristo. Que nós façamos uma escolha pela vontade de Deus, expressa na pessoa de Jesus, o Cristo de Nazaré.